TV Câmara exibiu esta semana a retrospectiva 2010, com os fatos e as propostas mais importantes do ano. Na última reportagem, que você vê agora no Panorama, vamos relembrar as comemorações do cinquentenário de Brasília, ofuscadas pela crise política que levou o então governador para a cadeia. Em 2010, Brasília, a capital de todos os brasileiros, completou 50 anos. Como centro de poder, Brasília deveria servir de modelo para a criação de uma melhor consciência política no país. Mas as comemorações foram ofuscadas pelo maior escândalo político da história da capital. Brasília foi criada não só para reunir os ministérios, os tribunais superiores e abrigar o Congresso Nacional e o presidente da República. Foi planejada para modernizar a política, para mostrar ao brasileiro o valor do voto, da participação popular, da tomada de decisões que afetam a vida de todos. Brasília foi palco de momentos decisivos da história recente do país. O movimento Diretas Já, as manifestações dos caras pintadas pelo impeachment do ex-presidente Collor. A cinquentona Brasília enfrenta uma crise de identidade por causa do escândalo de corrupção no governo local. Fala-se até na possibilidade de uma intervenção federal. Pela primeira vez na história do país, um governador foi preso no exercício do cargo. As imagens chocam e entristecem a população. Infelizmente a gente vai ter que passar esses 50 anos de Brasília com essa imagem terrível. Em eleição indireta e sob ameaça de intervenção federal, os deputados da Câmara Legislativa elegeram um sucessor. Declaro empossados no cargo de governador do Distrito Federal o excelentíssimo senhor Rogério Schumann Rosso e no cargo de vice-governadora a excelentíssima senhora Ivelise Maria Long. O novo governador venceu a disputa com 13 dos 24 votos. A eleição indireta é mais um capítulo da crise política que afeta o Distrito Federal desde novembro do ano passado, quando foram divulgadas imagens do ex-governador José Roberto Arruda e de aliados recebendo dinheiro supostamente ilícito. Como Arruda foi preso e perdeu o mandato e o vice Paulo Otávio renunciou, novas eleições tiveram que ser convocadas. Mas 2010 reservou outras novidades para Brasília. Pela primeira vez, uma mulher, eleita presidente da República, irá ocupar as dependências do Palácio do Planalto e do Alvorada, aqui na capital federal. Foi uma vitória muito celebrada. Dilma Rousseff recebeu uma votação expressiva, quase 56 milhões de votos, 12 milhões a mais que o seu adversário. Mas tão importante quanto sua eleição foi o resultado conquistado pelos partidos da sua coligação nas eleições para o Congresso. São números suficientes para aprovar mudanças na Constituição que exigem 3/5 da composição de cada casa, 308 deputados e 41 senadores, e podem impedir a oposição, pelo menos na Câmara, de juntar 171 votos para começar uma CPI, uma vitória que não se deu ao acaso, mas fruto de um projeto político. O presidente Lula fez um investimento específico naqueles estados em que ele considerou que seria possível eleger 2 senadores da base, o que nunca é fácil, é preciso um governo com muita popularidade para conseguir isso, e conseguiu realmente fortalecer muito a base de apoio. Em minoria no Congresso, os partidos de oposição tiveram importantes vitórias nas eleições para os governos estaduais. Com quase metade dos votos válidos, PSDB e Democratas juntos elegeram 10 dos 27 novos governadores, incluindo aí as 2 unidades da federação mais ricas do país, São Paulo e Minas Gerais. Assim, governadores e também ex-governadores que se elegeram para o Senado pela oposição podem travar a disputa política mobilizando as bancadas estaduais em torno de temas federativos, como a reforma tributária, a distribuição dos recursos do orçamento, a repartição dos royalties do pré-sal e também a regulamentação da emenda 29, que retira recursos da União para que estados e municípios gastem mais com a saúde.
Por ampla maioria, 340 votos a 7, com 2 abstenções, o plenário da Câmara aprovou em dezembro a proposta que regulamenta a Lei Candir e favorece os governadores. A medida adia por 10 anos a concessão de créditos a empresas pela compra de produtos e serviços já tributados pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Os deputados aprovaram uma emenda que determina que as empresas só poderão fazer esse desconto a partir de 1º de janeiro de 2020. Até lá, os estados poderão continuar a cobrar esse imposto das empresas e demais grupos. Como o projeto original foi alterado, o texto voltará ao Senado.